Sabadão, tempo agradável aqui em Barra do Piraí. Quero saber onde você mora, como está o tempo na tua cidade. Comentem aqui, já comecem o vídeo comentando, hein? Quero saber a sua cidade, o seu estado, se você mora no Brasil, se você tá com calor, se tá frio. Conte aqui, vamos interagir nos comentários do canal do TF nesse vídeo do Almoço com TF. Novamente aqui, vocês pediram, né, os vídeos do Almoço com TF para eles serem nesse estúdio alternativo. Quando der para gravar aqui, eu vou gravar. Tá com ventinho aqui, espero que não esteja atrapalhando, mas vamos aos temas do Almoço com TF de hoje. Vitor Luiz, como anda a negociação com o lateral esquerdo do Botafogo? Está próximo de ser anunciado como reforço do Glorioso? Volantes, Luiz Antônio descartado. E Elias, jogador que a torcida tem falado aí nas redes sociais, também foi descartado. Vamos falar sobre isso nesse Almoço com TF de hoje, que é um vídeo sem edição, ele vai entrar diretamente aqui no canal do TF. Mas eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo aqui, compartilhem esse vídeo e os outros também em seus grupos WhatsApp favorito, porque aqui é um canal feito para nós, torcedores do Botafogo. Então vamos aos temas e vamos falar sobre isso nesse vídeo de agora. Começo de trás para frente, começo em relação a volantes. Luiz Antônio foi descartado pelo Ricardo Rotenberg. Entrei em contato agora cedo com o Ricardo Rotenberg para confirmar uma informação das páginas Te Conduz e também Central Botafogo, que postaram ontem à noite em suas contas no Twitter. Eles colocaram que o Luiz Antônio não fazia mais parte dos planos do Glorioso. E com isso, esse jogador, que até então estava ali com negociações bem iniciais com o Botafogo, não chegou a ter nem negociações avançadas, ele foi totalmente descartado. Além disso, o Botafogo também, através dessa conversa que eu tive com o Ricardo Rotenberg, eu perguntei sobre o Elias, né, que é um jogador que a torcida do Botafogo tem falado bastante nas redes sociais, um jogador que muitos comentam, traz o Elias, aquele mesmo que jogou no Flamengo, identificado com o Flamengo, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Corinthians, mas que vem numa fase assim, ó. A última temporada desse atleta pelo Atlético Mineiro foi patética, né? E acabou sendo dispensado pela equipe mineira, um jogador caro financeiramente, muito caro, é um jogador que não entrega há alguns anos o que ele ganha. Segundo Ricardo Rotenberg, o Botafogo não está interessado nesse volante. Então, voltamos à estaca zero. O Botafogo continua sondando jogadores para esta posição no futebol brasileiro, continua avaliando o mercado e vai trazer outro jogador para essa posição. O Alvinegro já está certo com Rafael Foster, com Kevin, com Salomão Kalou. E tem outro jogador que eu vou falar daqui a pouco aqui no Giro de Notícias, que também, no Almoço com TF, perdão, Giro de Notícias, é cedo, 5 da manhã. Outro jogador que também está bem adiantada a negociação é com o lateral esquerdo, que vocês sabem qual é. Então, sobre volantes, as informações são essas. Luiz Antônio, out. Elias, que a galera fala, out. E sobre nomes de gringo, galera, acabou gringo em relação ao Botafogo. 6 gringos no elenco, o Botafogo já chegou no seu limite em relação à folha salarial, não tem como você investir mais pesado. Agora são jogadores dentro daquela faixa de orçamento que o Botafogo pode ter para esta temporada. Se ultrapassar, aí o risco de ter salários atrasados quando a SA entrar vira algo gigantesco. Os salários já estão atrasados, imaginem se você contratar mais um jogador de 200, 250 mil reais. Não tem como. Tem que ser jogador dentro do orçamento e do patamar que o Botafogo pode pagar. TF, e o Vitor Luiz? Continuo falando do Vitor Luiz, mas eu peço aquele like, inscrevam-se. E mais tarde, às 20 horas, teremos outra live aqui no canal para a gente passar um pacotão sobre a semana do Botafogo, né? Teve entrevistas do Montenegro, teve a contratação do Kalou, teve o Botafogo falando sobre várias coisas e faltou mais um tema aqui que eu quero falar no vídeo. Ontem uma matéria que eu coloquei no meu Twitter repercutiu hoje no UOL. O Bernardo Gentili colocou em relação à parte salarial, né, do Keisuke Honda com o Salomão Kalou. O salário desses dois jogadores, eles somados, são abaixo do que ganhavam Rodrigo Pimpão e também o Diego Souza. Então, mais uma notícia aqui do canal do TF repercutindo na mídia social, nas imprensas gigantes aqui do Brasil, como é o portal UOL. Mas é aquele ponto, né? Impressionante. E ainda criticam a contratação do Kalou, sendo que o Botafogo
tá pagando quase 100 mil a menos por 2 jogadores de peso. Colocando os bônus que esses rapazes têm em relação a participações ali nas vendas de camisas, em relação a algumas outras coisas, ainda vai ficar menor do que os outros 2 que jogavam no Botafogo do ano passado, eles ganhavam. Eu tô com uma enquete nas minhas redes sociais, tanto no meu Twitter, o _ Thiago Franklin, e também lá no meu perfil do Instagram, lá nos meus stories do Instagram, o canal do TF. Se você não me segue em nenhuma dessas 2 plataformas, por favor, me sigam. Qual o time do Botafogo, qual o elenco do Botafogo, na realidade? O elenco do Botafogo, desde 2013, esse é o melhor da temporada 2020? Eu quero saber a sua opinião. Vocês podem ir lá nessas plataformas, vocês podem participar dessa enquete colocando se o elenco do Botafogo 2020 é o melhor dos elencos do Botafogo desde a temporada 2003. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. É um elenco que você tem boas peças. O Botafogo vai entrar no Campeonato Brasileiro brigando aqui em cima. Outro ponto. Vitor Luiz. O lateral esquerdo do Botafogo. Eu já estou colocando como do Botafogo, né? Ele praticamente é lateral esquerdo do Botafogo. Faltam pequenos detalhes. O Vitor Luiz está passando por um problema familiar muito sério e isso hoje atrapalha a sua, digamos que, chegada imediata no Botafogo. Vou passar umas informações em primeira mão que eu estou apurando desde ontem. Até o material de anúncio do Vitor Luiz já está pronto. Está faltando só o ok, que deve acontecer nas próximas horas, no mais tardar no começo da próxima semana, o Vitor já deve ser anunciado como reforço do Botafogo. O lateral esquerdo que vem para suprir todos os problemas que o Glorioso tem naquela faixa de campo. Danilo Barcelos não agrada, Guilherme Santos não agrada, Lucas Barros ainda é muito verde, apesar de ser um jogador que eu não considero um lateral, eu considero o Lucas um jogador para atuar do meio para frente, um jogador na segunda linha, porque ele tem um bom 1 contra 1, é um jogador que tem potencial, mas infelizmente ainda é imaturo para vestir a camisa do Botafogo e não tem tanta, digamos que, panca para jogar nesse momento. O Vitor Luiz já está meio que ciente de jogar no Botafogo. O Vitor Luiz está com a cabeça um pouco abalada devido a todos esses problemas familiares, mas Botafogo e Palmeiras já estão no acordo. O Botafogo terá o passe fixado, estão determinando qual será o valor que o Vitor Luiz, que o Botafogo poderá pagar ao final do empréstimo do Vitor Luiz, que será depois do Campeonato Brasileiro deste ano, que terminará apenas em fevereiro. Deste ano não, né? Campeonato Brasileiro 2020-2021, estilo Europa, na temporada da Covid-19, né? Em relação ao Vitor Luiz, ele já sabe que vai jogar no Botafogo, já teve o aval do Anderson Barros, já teve conversas com pessoas dentro do Botafogo. Será daquela maneira, salário dividido, 50% Botafogo, 50% Palmeiras. Mas o Glorioso terá aquela pulguinha atrás da orelha, como aconteceu em relação ao Eric. Se chegar uma proposta milionária para este atleta e o Palmeiras quiser vendê-lo, o Botafogo só pode fazer uma coisa: tentar cobri-la e o lateral continuar no Botafogo. Se o Glorioso não tiver como fazer esse tipo de operação no mercado, né, de cobrir a proposta, o Vitor Luiz seguirá para outra equipe. Esse é o grande receio, esse era o grande medo. Mas como o Botafogo necessita de um jogador para aquela posição, o risco foi acordado, o risco foi aceito e o Botafogo terá esse jogador como seu reforço para a lateral esquerda. A zaga já está tomando uma forma, né? Gatito, falta definição ainda do Marcinho, que, segundo pude conversar com pessoas do comitê de futebol, não quer assinar um pré-contrato com nenhuma equipe visando a temporada 2020. Ele quer primeiro se acertar com o Botafogo. Se o Botafogo conseguir negociá-lo, ele aceita, porque ele falou que deve muito ao Botafogo e não quer sair dessa maneira. A atitude do Marcinho, super digna e uma atitude muito bacana deste atleta. Muito bacana mesmo. Por isso que todos gostam dele dentro do Botafogo, porque ele tem esse tipo de atitude. Então a zaga tá ali já com Gatito, Marcinho, Kevin ou Barrandegui, Marcelo, Rafael Forster e Canu. E você tem na lateral esquerda o Vitor Luiz. Uma zaga que deu uma ligeira melhorada só com o nome do Vitor Luiz naquele setor, pelo seu posicionamento e por ser um jogador identificado com a camisa do Botafogo. Eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Curtiram essa possível vinda do Vitor Luiz? Curtiram a desistência do Botafogo em relação ao Luiz Antônio? Curtiram
o Botafogo não ter interesse em relação ao nosso bravo Elias? E outra, o que acharam dessa situação do Diego Souza e também do Honda sobre a parte financeira, né? Diego Souza e Calu, eles receberem menos do que o Pimpão e Diego Souza. Comentem aqui, eu quero saber a sua opinião. Então mais tarde estarei de volta com a live às 20 horas aqui no canal. Se você não viu o Giro de Notícias, ele vai aparecer aqui do lado, ó, vocês podem assistir o Giro de Notícias que entrou às 5 da manhã. E o canal do TF está aqui, sempre pronto para te agradar, sempre pronto para trazer notícias para vocês. Inscreva-se se você não for inscrito, estamos indo para 102 mil inscritos. A gente tem que continuar igual um foguete, subindo, porque aqui é o nome do Botafogo. O Rocher Feio, o conteúdo do canal do TF é bom. Tamo junto, aquele abraço, fica com Deus e vamos fogão, pra sempre fogão, sempre fogão. Fui.